Você já imaginou acordar um dia e descobrir que o seu nome virou uma ameaça global? Não é uma metáfora. Cartões bloqueados, viagens canceladas, acesso a bancos cortado. Seu nome agora listado ao lado de traficantes, ditadores e torturadores. Foi exatamente isso que aconteceu com o ministro Alexandre de Moraes. Em julho de 2025, o governo dos Estados Unidos o sancionou sob a poderosa Lei Magnitsky, acusando-o de violações graves dos direitos humanos, supressão de liberdades e perseguição política. Mas a pergunta mais inquietante não é jurídica nem política, é psicológica. O que acontece dentro da mente de alguém que é transformado em um pária internacional da noite para o dia? Por trás do teatro diplomático e das manchetes internacionais, há um colapso silencioso, o colapso da identidade, da autoimagem e da estrutura mental de quem, até ontem, se via como intocável. Este vídeo não é sobre política, é sobre o que sobra quando o mundo desliga. Se temas como poder, ego e a mente humana te intrigam, se inscreva agora no canal. Isso nos ajuda a trazer histórias com ainda mais profundidade. Capítulo 1. O mundo desliga. Imagine um castelo feito de vidro, brilhante por fora, mas vulnerável por dentro. Esse castelo é a reputação internacional de uma figura pública. No dia 30 de julho de 2025, esse castelo estilhaçou. O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos anunciou sanções contra Alexandre de Moraes, congelando todos os seus bens sob jurisdição americana, proibindo qualquer empresa de fazer negócios com ele e revogando seu visto de entrada. Mas o verdadeiro impacto não estava nas cifras, estava no símbolo. Ser sancionado pela Lei Magnitsky é ser marcado globalmente. É como receber uma cicatriz digital. Ela não sangra, mas nunca desaparece. Essa lei, criada para punir figuras como os assassinos de Sergei Magnitsky na Rússia, foi estendida globalmente em 2016. Seu alvo, qualquer um, de qualquer país, envolvido em corrupção sistemática ou abuso grave de direitos humanos. Na prática, ela é um botão que desliga o seu mundo. Ao apertá-lo, o sistema financeiro internacional, profundamente entrelaçado com os Estados Unidos, responde em efeito dominó. Cartões de crédito deixam de funcionar. Transações são bloqueadas. Parceiros comerciais somem. Bancos ficam em silêncio. E pior, sua imagem pública, construída ao longo de décadas, começa a desmoronar em tempo real. Para Moraes, essa sanção foi mais do que uma punição externa. Foi uma sentença simbólica, de juiz supremo, a persona não grata global. Na superfície tudo parece jurídico, mas para a psique humana é como ser expulso de um império que você acreditava comandar. Pense no impacto. Você se levanta para um novo dia e descobre que foi desconectado, não só de serviços, mas do próprio sistema que antes te validava. Essa quebra imediata ativa a primeira rachadura interna, o choque do ego. E é aí que a verdadeira batalha começa, não com advogados, mas com os próprios mecanismos da mente. Capítulo 2. O ego ferido. A mente humana tem um talento sombrio. Ela mente para si mesma para sobreviver. Quando o ego é atingido com força, como acontece com alguém sancionado publicamente pela comunidade internacional, ele aciona um conjunto de defesas automáticas. Não é fraqueza, é proteção. Freud chamou isso de mecanismos de defesa do ego. E entre eles, o primeiro a entrar em cena é quase sempre o mesmo: negação. Logo após ser sancionado, Alexandre de Moraes não pediu desculpas, nem contestou os fatos diretamente. Ele atacou a sanção, chamou de covarde, mentirosa, antidemocrática. Acusou interesses políticos, questionou a legitimidade dos Estados Unidos e dobrou a aposta. Essa reação não é incomum. Quando a realidade se torna inaceitável, o cérebro tenta moldá-la, como se estivesse dizendo: isso não pode estar acontecendo comigo. E de fato, para figuras poderosas, esse choque é ainda mais violento. Durante anos, o ego de Moraes foi alimentado por status, autoridade e prestígio. Sentar-se na cadeira de ministro do Supremo Tribunal Federal é, no Brasil, ocupar o topo da pirâmide institucional.
Suas decisões afetam a democracia, a política e a vida de milhões. Agora, imagine o que acontece quando esse mesmo homem é rotulado internacionalmente como abusador de direitos humanos. É o avesso de tudo o que ele acreditava representar. A negação, no entanto, raramente é suficiente. E aí entra o segundo mecanismo: deslocamento. Essa é a hora em que a raiva, que não pode ser dirigida diretamente aos Estados Unidos, por ser um alvo inatingível, precisa encontrar outro caminho, e encontra. No caso de Moraes, surgiram advertências severas às instituições financeiras brasileiras. Bancos que aplicarem a sanção dentro do país podem sofrer consequências legais. A mensagem é clara: vocês não vão me desligar sem resistência. É uma forma de recuperar controle, mesmo que ilusório. Ao atacar os canais por onde a sanção poderia penetrar, como o sistema bancário, ele tenta reverter a narrativa, de acusado a defensor da soberania nacional. Esse tipo de reação também é visto em figuras sancionadas em outros países. A culpa é sempre uma invenção externa, um complô, um ataque à pátria. Nunca uma consequência das próprias ações. Por trás dessa postura pública, no entanto, há um colapso sendo contido. Porque admitir o erro, nesse nível, significaria desmoronar toda uma estrutura de identidade construída ao longo de décadas. Seria reconhecer que o poder, o respeito e a moralidade que pareciam sólidos eram fachada. E a mente, quando pressionada a esse ponto, prefere resistir com força, mesmo que isso custe a verdade. Mas esse é só o começo. Capítulo 3. A máscara que cai. O que sustenta a identidade de uma pessoa? Segundo o psicólogo Erik Erikson, nossa identidade é moldada pelo espelho social. O modo como o mundo nos enxerga reforça o modo como nos enxergamos. Agora imagine, esse espelho racha. Um juiz que antes era visto como guardião da Constituição brasileira, agora é chamado de violador de direitos humanos por uma potência global. O status de autoridade se inverte. O símbolo de justiça vira símbolo de opressão. E com isso, a máscara começa a cair. O psicanalista D.W. Winnicott oferece uma explicação poderosa para esse fenômeno. Ele chama de falso self a persona social que criamos para sermos aceitos e bem-sucedidos. Todos temos um. Mas para figuras de poder extremo, como ministros, presidentes, oligarcas, essa fachada muitas vezes é tudo o que resta. A persona pública não é apenas um papel, ela se torna a identidade inteira. A lei Magnitsky, nesse contexto, funciona como um bisturi psicológico. Ela não apenas bloqueia contas, ela desconstrói o papel social. Quando Moraes é sancionado, ele não é apenas impedido de movimentar dinheiro ou viajar para os Estados Unidos. Ele é, simbolicamente, deslegitimado e, mais, é exposto. A narrativa de defensor da democracia cede espaço à acusação de perseguidor político. Os holofotes que antes o iluminavam agora queimam. E isso destrói não apenas reputações, mas certezas internas. É aqui que a crise de identidade se instala. A pergunta, silenciosa, começa a ecoar. Se tudo o que construí desmoronou, quem sou eu sem isso? Esse é o início do colapso do self. Um estado em que a pessoa não apenas perde sua posição, mas perde o próprio senso de realidade. Winnicott descreve esse ponto como um vazio insuportável, uma sensação de não ser real, como se o eu autêntico tivesse sido apagado. E essa dor não aparece nos jornais. Ela é silenciosa, invisível, mas devastadora. Capítulo 4. O vazio do poder. Até onde você iria para manter o respeito dos outros? Para quem construiu sua vida em torno do poder, o respeito não é apenas um sentimento, é uma moeda. Invisível, mas valiosa. O sociólogo francês Pierre Bourdieu chamava isso de capital simbólico, o prestígio, a influência, o reconhecimento social que definem o lugar de uma pessoa no mundo. Para Alexandre de Moraes, esse capital era imenso. Ministro do STF, figura central nas maiores decisões políticas do Brasil. Entrevistado, temido, reverenciado. E então, de repente, tudo muda.
A sanção imposta pelos Estados Unidos o transforma em algo raro no cenário internacional. Um homem marcado. Seu nome, antes sinônimo de autoridade, passa a ser sinônimo de suspeita. Portas que antes se abriam automaticamente começam a se fechar. Convites internacionais evaporam. Instituições estrangeiras se retraem. Empresas cortam laços por receio de sanções secundárias. Não é apenas o acesso ao dinheiro que some, é o acesso à validade social. Philip Zimbardo, no famoso experimento da prisão de Stanford, mostrou o quanto as pessoas mudam quando são colocadas em posições de poder absoluto. Guardas improvisados se tornavam autoritários, cruéis. Já os prisioneiros, despojados de identidade e controle, mergulhavam em ansiedade, desorientação, colapso emocional. Moraes vive agora essa inversão brutal de papéis. Ele, que controlava o tabuleiro institucional com gestos e decisões, passa a viver sob um novo tipo de prisão, simbólica, mas implacável. O poder que lhe conferia controle absoluto sobre os outros agora é contestado por uma força maior, fora do seu alcance, e o resultado é um vácuo. Um vazio onde antes havia influência. Uma sombra onde antes havia voz. Não há coletiva de imprensa que preencha esse buraco. Porque, no fundo, o que se perde não é só o status, é a certeza de pertencer ao topo da hierarquia. E esse tipo de queda não tem rede de segurança. Capítulo 5 – A dor invisível. Imagine tentar gritar e perceber que ninguém mais escuta sua voz. Essa é a dor final que a sanção impõe. Não a dor do bolso, não a dor da reputação, mas a dor crua da exclusão. A neurociência já comprovou. Ser rejeitado socialmente ativa as mesmas áreas cerebrais da dor física, como o córtex cingulado anterior, responsável por processar sofrimento corporal. Ou seja, ser excluído dói. Literalmente. Num experimento chamado Cyberball, participantes jogavam uma partida virtual de arremesso de bola. Em determinado momento, 2 jogadores excluíam o terceiro, ignorando seus passes. O resultado? O cérebro da pessoa isolada reagia como se tivesse levado uma pancada. Agora leve isso ao extremo. Imagine ser excluído por países inteiros, por governos, empresas, instituições, seu nome retirado de sistemas, suas transações negadas, sua presença evitada. Foi isso que Moraes passou a experimentar. Não fisicamente, mas simbolicamente. E isso basta para acionar o sofrimento. Ele não é mais bem-vindo nos Estados Unidos. Seu nome virou um risco legal para qualquer empresa que se relacione com ele. Instituições financeiras globais recuam. Relações diplomáticas se desgastam. E esse isolamento gera um impacto devastador. O ser humano é biologicamente programado para pertencer. Desde os tempos tribais, ser expulso do grupo era uma sentença de morte. E essa lógica ainda vive dentro de nós. Para Moraes, que sempre orbitou o centro do poder, esse isolamento representa uma queda no abismo do anonimato forçado. De alguém cuja imagem estava em toda parte, para alguém que o mundo tenta evitar. É aqui que o colapso do self, descrito por Winnicott, se cristaliza. Não como um evento dramático, mas como uma erosão silenciosa. Uma desconexão do mundo e de si mesmo. O que a lei Magnitsky fez com Alexandre de Moraes não foi apenas sancioná-lo, ela o expôs. Desmontou o palco onde ele atuava, rasgou o roteiro, apagou os refletores e deixou o protagonista sozinho, cercado por silêncio, dúvida e desconfiança. Porque quando tiramos de alguém o nome, o prestígio, a rede de influência, o poder, sobra apenas uma pergunta no escuro. Quem sou eu agora? E essa é uma pergunta que em algum momento todos nós teremos que encarar, mesmo que nunca sejamos sancionados por um governo estrangeiro. Se esse vídeo te fez pensar em como construímos nossa identidade e o que de fato nos sustenta, compartilhe com alguém que também precise enxergar além do espelho social. E se quiser continuar explorando o que ninguém vê por trás do comportamento humano, já sabe, ative o sininho e fique com a gente no canal Quest Mente. Afinal, é no silêncio da mente que a verdade grita mais alto. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.